Olá, alunos do 7º ano. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre a narrativa mítica. Então, nós vamos entender como esse texto é estruturado e quais os elementos que fazem parte de um mito, de uma narrativa mítica. A narrativa mítica ela é um gênero textual que se destaca pelos fatos heróicos de deuses, semideuses, geralmente relacionados a um mito de um determinado povo. E a intenção principal do mito é explicar as origens e os fatos a partir da imaginação de um determinado povo. Nós vimos na aula passada que os mitos são histórias sagradas criadas por um povo, passadas de geração em geração, tentando explicar um fato sobrenatural. E aí cria-se todo um enredo, toda uma simbologia de deuses, semideuses e elementos sobrenaturais. Como é um texto narrativo, o mito é um texto narrativo, ele vai apresentar os elementos típicos da narração, que são personagens, tempo, espaço, narrador e o enredo. A narração, o texto mítico, ele vai consistir em arranjar uma sequência de fatos, na qual os personagens eles vão interagir uns contra os outros. A estrutura do texto narrativo, ele vai apresentar o quê? Uma complicação, lá dentro do enredo, uma complicação que vai fazer com que a história se desenvolva. Vai desenvolver toda essa complicação. Essa história ela vai chegar num ponto culminante, que nós chamamos de clímax, que é o melhor momento da narrativa, onde esse problema pode ser resolvido ou não. E, ao final, nós teremos um desfecho, que é a parte final da narrativa. Então, o texto narrativo, ele é baseado na ação. Todo texto narrativo, a gama central dele é a ação, em que as personagens vão se envolver e dentro de um determinado tempo e dentro de um determinado espaço. Então, são os elementos narrador, enredo, personagens, espaço. Como nós estamos trabalhando um texto mítico, com relação aos personagens, sempre vai aparecer o quê? Deuses, semideuses ou elementos fantásticos ali dentro desse texto. A ação da narrativa, no texto narrativo ou no texto mítico, que é um texto narrativo, nós vamos ter a intriga, que é a complicação, é a ação principal. Essa ação principal é o conjunto de elementos ali que vai ter a maior importância dentro do texto. Ela vai envolver o protagonista, o antagonista, os personagens secundários, terciários, eles vão todos girar em torno dessa ação, dessa intriga, que é uma ação fechada, As ações secundárias, elas têm importância? Sim, elas servem para complementar a ação principal do texto narrativo. Então, nós podemos dividir o texto narrativo com parágrafo de apresentação, o momento em que o narrador vai apresentar os personagens, os deuses, semideuses, o cenário, o tempo. E aí, por falar do tempo em narrativa mítica, a gente sabe que os textos míticos, como são textos que fazem parte do imaginário, eles são textos atemporais. Não se sabe quando ocorreu o mito de Hércules, de Narciso, a história de Zeus. Ninguém sabe. O espaço é a Grécia Antiga. Aí nós temos várias cidades da Grécia que servem como espaço dos textos míticos. Porém, o tempo lá dentro ele é impreciso, ele é indeterminado. Isso é uma característica do texto mítico. O desenvolvimento é o momento que esse conflito vai iniciar e o autor vai tecendo comentários, fazendo com que esse conflito culmine no clímax, que é o momento de maior intensidade dramática do texto narrativo. É nesse momento que o conflito fica insustentável. Então, protagonistas e antagonistas que estão ali resolvendo essa intriga, tudo isso vai ser resolvido, vai ser desfeito. E aí nós chegaremos ao final, o desfecho. É como os fatos, a situação se resolve no final da história. Na maioria das vezes se resolve, e outras o conflito pode não ser resolvido. Então são características do texto mítico. Todo texto mítico ele tem um caráter explicativo ou simbólico, ele relaciona-se com uma data, ele relaciona-se a uma data ou uma religião, principalmente religião. A data é imprecisa, procura explicar as origens do mundo,
as origens do homem por meio de personagens sobrenaturais, deuses, semideuses. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que os personagens de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o texto relevante para as pessoas daquele local. Então, qual é a função de um mito? Explicar a origem do mundo, do homem, das suas características. Era aquele momento em que ainda não existia ciência. Então, todo esse conhecimento, tudo que o homem tinha de conhecimento era o conhecimento popular, era a forma que ele tinha de tentar interpretar esse mundo. Então, os mitos, eles revelam modelos de comportamento humano. As histórias trazem lições de vida, lições de morais, lição de moral, a partir da relação entre os deuses e os demais personagens. Se você pega lá Prometeu, por exemplo, Prometeu se compadeceu da humanidade e tentou ajudar a humanidade, trazendo o fogo sagrado para os homens. E Zeus puniu ele por essa atitude. E aí, se você pega cada mito grego, ou qualquer que seja a origem desse mito, você vai ver que por trás tem uma lição de moral. Também vai evidenciar alguns comportamentos dos nossos antepassados. Nós temos o mito de Pandora, a caixa de Pandora, por exemplo, um mito muito interessante, que esse mito ele procura mostrar, evidenciar como surgiram todos os males da humanidade. A Pandora é uma moça muito bonita, e aí todos os males da humanidade, tudo era guardado dentro dessa caixa e não podia ser aberta. E quando ela abriu, ela liberou todos os males que nós temos hoje. É um mito que procura explicar essa situação. Então, os mitos, eles vão apresentar valores, alguns valores sociais. Então, você assistindo Percy Jackson e o Ladrão de Raios, nós vamos ver que nessa narrativa aí vai aparecer alguns valores que ele vai evidenciar. Há mitos, mito e mitologia. Há mitos provenientes de diversas culturas, nós já falamos, Aqui no Brasil, como nós temos os indígenas, nós também temos uma série de mitos indígenas, dos tupis, do Tupã, dos maias, dos mundurucus. Alguns objetivos do mito eram transmitir conhecimento, de geração em geração, passando, explicando o mundo. São narrativas de caráter fantástico que procuravam explicar esses fenômenos naturais. E a mitologia é o estudo dos mitos, suas origens, seus significados e das diferentes culturas. Deuses, semideuses, figuras fantásticas são as personagens dessa narrativa mítica. O mito de Narciso atualizado. O mito de Narciso atualizado. Já viu as fotos do Antônio? Fotos legais, lugar lindo. Queria ter essa vida boa que tem o Antônio. Aí o outro diz assim, eu também. Aí veja só que no último quadrinho a gente vê o Antônio solitário lá numa ilha, só com um coqueiro e fazendo foto. Então, às vezes nós criamos algum mito, nós imaginamos situações em que nós desejamos viver. Então, assim, sempre a vida boa é a vida do vizinho. O mito de Narciso, ele vai evidenciar não essa situação, mas ele vai falar sobre as questões da pessoa que se acha melhor do que todo mundo, mais bela do que todo mundo. Então, fica uma dica de leitura aí, procure o mito de Narciso e leia. Você vai conseguir entender muitas coisas que ocorrem hoje, principalmente nas redes sociais. Mito ou verdade? Às vezes o significado de mito ele mudou muito da Grécia Antiga para cá. Hoje em dia um mito ele pode ser associado a sinônimo de falsidade ou de mentira. A oposição entre verdade e mito tornou-se comum e se dá pela tradição fantástica das histórias míticas que os gregos propuseram para nós. Então o significado de um mito ele também se relaciona com algum aspecto que possa parecer sobre-humano ou sobrenatural. Uma pessoa hoje em dia ela pode ser chamada de mito quando as ações dela parecem estar para além das outras pessoas, quando ela faz um fato heróico, ela pode ser chamada de mito. E aí nós temos na cultura, no esporte, na música, algumas personagens que são consideradas mitos porque se destacou mais que as outras.
Então eu trouxe aí a foto da personagem Madonna. Se você for pegar a história da música pop, ela está entre as principais cantoras pop de todos os tempos, considerada um mito contemporâneo. Hoje nós temos também o presidente da República que é associado o termo mito a ele. Inclusive, transformaram até a palavra mito, o substantivo mito, em verbo, dizer que mitou, que não existe o verbo mitar no dicionário, pelo menos eu desconheço. Mas, enfim, pessoas que se destacam em alguma área social, elas podem ser consideradas mitos. E chegamos ao final de mais uma aula de redação com o nosso já tradicional mapa mental. Mito. O que são mitos, né? Os mitos, eles fazem parte da mitologia, que é o estudo, é a ciência que estuda toda essa simbologia, deuses e semideuses, que procura representar, através da linguagem oral, a existência do homem, a existência dos nossos problemas. E os mitos, eles são representados na arte, na literatura, no cinema. O cinema, por exemplo, ele vai mostrar os mitos pagãos, os mitos cristãos. Então nós vimos que toda a sociedade ela tem seu conjunto de mitos, sua simbologia. Há mitos em que pode causar medo, há mitos que foram criados por uma determinada necessidade. E nós temos mito desde os primórdios, desde a antiguidade grega, era a forma que o homem tinha de explicar alguns fenômenos sobrenaturais. Na atualidade temos mito? Sim. O berço dos mitos é a Grécia, mas isso não significa dizer que as outras sociedades não tenham mito. E assim nós chegamos ao final da nossa videoaula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.